A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Deixa eu passar algo para vocês aqui, espiritual, que vai edificar muito a sua vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, no versículo de número 25, diz assim: Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem ele andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! E tomados pelo medo gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo Pedro disse: Se tu és o Senhor, manda ir contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Amados irmãos, nessa situação Jesus estava indo até os seus discípulos andando sobre as águas. E ao andar sobre as águas, como diz as Escrituras, eles ficaram atemorizados, se espantaram e viram ali Jesus como um fantasma. Acharam que Jesus Cristo era um fantasma, ou seja, um espírito ruim. Veja que no momento de medo, no momento de dor, no momento em que nós se sentimos acuados, no momento em que a gente vê algo inusitado, temos o medo e não percebemos que aquilo que os nossos olhos estão vendo, aquilo que os nossos olhos estão percebendo é algo bom que vem para a nossa vida. E Jesus logo disse para os discípulos dizendo: Não vos temorize, pois sou eu que estou indo até vós. Pedro faz uma prova de espírito. Então, aquilo que a Bíblia diz que devemos fazer prova de espírito foi aquilo que Pedro fez. E ao fazer prova de espírito, Pedro disse para Jesus: Mestre, então, se é você, deixa eu ir até aí. E Pedro foi até Jesus. Jesus deu a ordem: Venha, Pedro, venha até mim. Veja que Pedro foi até Jesus, andou sobre as águas, mas logo quando ele reparou e teve medo novamente, veio ali agora a tempestade, o vento forte, e Pedro começou a afundar. O que nós podemos aprender com essa mensagem? O que nós podemos aprender? O que eu aprendo com esta mensagem de Deus? É que muitas pessoas agem como Pedro. Quando Jesus ele dá a ordem na nossa vida, ordena com que o sobrenatural venha acontecer, e nós acreditamos, agimos com fé, agimos como Pedro, conseguimos andar sobre as águas, conseguimos perceber o poder de Deus sobre a nossa vida. Semelhantemente, você, quando se converteu e o Espírito Santo de Deus habitou dentro do seu coração, você começou a ver o mundo sobrenatural agir na sua vida. Você começou a ver as coisas impossíveis, o quão Deus é grande na tua vida, e tu começou a se entregar. Você começou a crescer espiritualmente. Então, isso que aconteceu com Pedro, acontece com muitos de nós. Muitos recebem a ordem de Cristo, recebem a ordem de Deus, dão o primeiro passo, e ao dar o primeiro passo reconhecem o poder de Deus, reconhecem a glória de Deus, reconhecem as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Só que logo depois a nossa fé começa a ficar fraca. Por quê? Porque vem o vento, vem a tempestade. Logo depois a nossa fé começa a ficar fraca porque nós olhamos a situação que nós estamos passando e esquecemos da ordem e do poder de Deus. Pedro, naquela circunstância, ele sabia que Jesus era Jesus, porque ele já estava com seus pés fixos na água. Pedro, ele sabia
do poder de Deus, porque Jesus já tinha feito diversos milagres. Mas Pedro, ele olhou para a circunstância, olhou para a tempestade, e quem sabe Pedro olhou para si mesmo e disse: como é que pode o poder de Deus estar se manifestando na nossa vida? Como é que pode o poder de Deus se manifestar tanto em mim? Então eu agora estou também recebendo o poder de Deus ao ponto de conseguir ficar de pé sobre as águas e não afundar. E Pedro começa a duvidar de si mesmo e começa a afundar e novamente clama por Jesus. Semelhantemente, nós também agimos e passamos pela mesma situação de Pedro. Quando percebemos que o poder de Deus está sobre a nossa vida, que Jesus Cristo nos deu autoridade para que a gente venha ministrar o poder de Deus na vida das pessoas ou até mesmo em nossas vidas, nós acabamos olhando as circunstâncias em que estamos passando e acabamos afundando. Mas faça aquilo que Pedro fez. Clame a Jesus para que Ele venha te salvar novamente, e Jesus está de pronto, aberto para estender as suas mãos furadas para te ajudar. O segredo de tudo isso é aprender a confiar no poder de Deus. O segredo desta mensagem está em aprender em clamar a Deus, que Ele está de peito aberto, Ele está de prontidão para te estender a mão. E Ele diz: homem de pouca fé, não duvide do poder e da glória de Deus na sua vida. Ele diz: acredita, eu acredito em você. Mesmo que você não tenha fé para acreditar em si mesmo, Jesus Cristo, Ele acredita em você como acreditou em Pedro e confiou a sua igreja, estabeleceu a sua igreja para que fosse edificada em cima daquela pedra, em cima daquela pedra que Ele disse: Pedro, tu és pedra. Então veja que Jesus, Ele acredita em você, mesmo você tendo pouca fé. Então exerça a sua fé, acredite e confie em Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa casa. Se você é novo, se inscreva nesse canal. Este é um momento de meditação, um momento devocional que nós estamos colocando sempre quando o Espírito Santo de Deus nos colocar. Então se inscreva e participe das demais programações do canal, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Aqui é pastor Diego Lopes, seu pastor, e este é um momento de meditação, um momento de crescimento espiritual.